Olá, o programa Análise de hoje vem conversar sobre uma profissão que é indispensável na área da saúde. São os enfermeiros, aqueles responsáveis, por cuidar da saúde dos pacientes, realizar procedimentos de alta complexidade e até mesmo administrar a equipe. Os profissionais da área de enfermagem, então, são essenciais para a manutenção adequada de hospitais, clínicas, postos de saúde, entre outros centros médicos também. E você sabia que ainda de acordo com a COFEM, a enfermagem é composta de 80% de técnicos e auxiliares e de 20% de enfermeiros? Bom, a minha entrevistada vai desvendar este mundo aqui para nós. Eu recebo hoje a enfermeira Patrícia Martins Ferreira. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Tudo Obrigada, bem? Renata. Boa tarde a todos. Patrícia, já vou começar com aquela pergunta, né? A enfermagem não é uma área fácil. Não, eu acho que a enfermagem, na verdade, ela é uma área difícil, mas quando você faz com amor, ela se torna muito mais maravilhosa. Quando que você sentiu essa vocação para ser enfermeira? Foi depois de um tempo? Foi em casa? Alguma coisa que você já fazia que foi te instigando? Eu acho que assim, quando eu era pequena, eu ficava com uma criança que era vizinha da minha casa e eu acabava cuidando dela porque a mãe trabalhava e eu tinha 8 anos. Uhum. Então, assim, o meu sonho era cuidar das pessoas. De alguma forma, sendo professora ou sendo enfermeira, médica, eu fui pensando. Quando fui ficando mais velha, adolescente, minha irmã é enfermeira. Ah, então você já tinha aí um espelho na família. Isso, eu já tinha um espelho, ela é uma ótima profissional, já se aposentou, né? Mas eu me espelhei nela porque eu acompanhava ela na faculdade, conseguia acompanhar as aulas de anatomia e assim, comecei a desvendar os mistérios da enfermagem, que você tinha, assim, muito mais amplo campo de atendimento do que se você fosse pediatra, como eu achava que eu deveria ser, médica pediatra, né? E não, na enfermagem eu posso ser enfermeira de pediatria, de berçário, neonatologia, de várias áreas. Então, assim, abrange um mundo imenso, né? E você sendo enfermeira, né? Então, isso foi, eu fui me apaixonando, né? E foi aí que surgiu a minha vontade de ser enfermeira também, como a minha irmã, e seguir essa carreira por toda a vida. Tem mais enfermeiros na família? Não, nós somos 2 enfermeiras na família, né? Eu entrei na faculdade em 1985, desculpa pessoal, sou meio... já estou aí na área há bastante tempo. E agora, no final do ano, dia 19 de dezembro, eu faço 30 anos de formada. 30 anos de formada. 30 anos de formada. E nesses 30 anos, como você falou, você pôde conhecer várias áreas, né? Por quais áreas que você transitou, que você se sentiu mais realizado, que você pôde... Porque eu já vi que tem muito carinho e amor, né, no que você faz. Quais as áreas que você se sentiu mais, talvez, emocionada também, que te preencheu mais? Eu vou ser bem clara, Renata. Durante o período da faculdade, eu tinha, assim, um pavor de cardiologia. Porque cardiologia é aquela coisa, você tem o paciente ali na sua frente e ele tem uma parada cardíaca. Aí aquela emoção, aquele pensamento, meu Deus, eu vou conseguir fazer alguma coisa por ele? Será que eu vou conseguir ser tão ágil para que eu possa deixá-lo vivo? Né? Porque a nossa intenção durante estudantes é que a gente salve vidas. Claro. Né? E isso é o mais importante. E eu ficava, porque a minha professora tinha uma coisa comigo e eu queria ser a melhor, sabe? Eu queria ser a melhor. E eu fiquei meio assim indignada com essa parte de cardiologia e o meu medo era de ser enfermeira de cardiologia. Meu primeiro emprego, posso falar o nome do hospital? Pode. Tá? Foi na Beneficência Portuguesa, né? E a minha gerente falou assim, qual é o lugar que você gostaria de trabalhar? Né? Falei assim, gostaria de trabalhar com pediatria. Eu fiz todos os meus estágios em pediatria, né? Porque eu queria cuidar das crianças, né? Ela falou assim, tá bom. Quando eu descobri onde eu ia trabalhar na unidade coronariana. Não acredito. Que era a cardiologia pós-operatória. Aí eu quase tive um infarto. Falei assim, nossa, acho que eu não vou aguentar, né? Comecei a trabalhar, muito trabalho, porque assim, nessa UTI nós éramos só enfermeiros, né? Não tinha técnicos nem auxiliares, nós tínhamos só os atendentes na época, 30 anos atrás, né? Nós tínhamos o atendente que ajudava no banho, né, nas tarefas assim mais pesadas, mas só nós podíamos medicar, fazer curativos, né? E foi o dia da primeira parada. Entrei no box do paciente, né? Aí o paciente conversando comigo, eu trocando um curativo. E ele falou, nossa, Patrícia, eu não sei, não estou me sentindo bem. A sistolia no monitor. Aquela coisa que ninguém quer ouvir. Aquele... Nossa, eu tremia. Eu falei assim, meu Deus, agora eu vou saber.
E foi tudo muito normal, foi muito tranquilo, movimentei o carrinho de parada, chamei o médico, porque ali era um lugar pequeno, que eram somente 5 boxes, mas foi assim muito tranquilo. E eu falei assim, nossa, eu tinha tanto medo, né? Mas naquele momento você fala assim, não, mas eu tenho que salvá-lo. Se eu não executar tudo que eu aprendi, para que ser enfermeira, né? E com o médico entubamos, o paciente depois de 3 dias foi entubado, graças a Deus salvamos a vida dele. E foi aí que eu descobri que eu podia ser enfermeira em qualquer lugar. A única dificuldade que você tinha era essa. E a vida te levou exatamente para te provar. E aí eu fui até conversar com essa minha gerente na época. Eu falei, por que você me colocou na cardiologia? Ela falou, se você tem um medo, você precisa vencê-lo. E quando você vencê-lo, você vai ser capaz de trabalhar em qualquer lugar. E foi assim que eu venci esse medo. Eu só vou pegar um gancho no que você falou, quero escutar mais e mais histórias, claro. Explica pra gente, assim, qual que é essa diferença, então, né, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem? Quem pode o quê? Até onde é o limite um do outro? Basicamente, a maior parte disso são os limites, né? Os auxiliares, hoje em dia, assim, a maior parte está sendo contratada como técnico de enfermagem, né? Os auxiliares, infelizmente, estão sendo solicitados que eles façam mais uma parte de estudo para se formarem técnicos, porque eles tenham mais habilidades e possam assumir outras unidades, né? Porque hoje em dia, em toda a área que você tem que aprender cada vez mais para continuar atuando, você né? tem sempre que se atualizar, né? Mas, assim, os auxiliares, eles tinham bastante restrições, né? Então, na verdade, eles ficavam mais na medicação, né? E o enfermeiro ficava para fazer eletro, para fazer todos os outros tipos de procedimentos curativos, né? Então, ficavam para os enfermeiros e fora que o enfermeiro é o responsável pela equipe. Tá. Então, você faz a escala dos seus funcionários, você divide os funcionários. Você cuida também da parte burocrática, Sim, administrativa. Você tem que fazer o todo, claro, né? Isso eu estou até contando um pouquinho da área hospitalar, né? Que é um pouquinho diferente da parte pública, né? Então, nessa parte, a gente faz isso. A gente faz escala dos funcionários, faz escala do mês, vê férias, tudo, e compartilha com a supervisora. Na época, eu era enfermeira assistencial. Então, aí você compartilha com a sua supervisora, vê se realmente dá para fazer tudo isso, e a gente consegue dividir o pessoal e trabalhar. Só que, assim, antigamente, o número de funcionários era muito menor. Tá. Então, por exemplo, eu tinha 56 leitos para cuidar, 56 pacientes. Fazer eletrocardiograma todo dia, curativo todos os dias, passar visita com os médicos, né? Porque as equipes exigem que seja o enfermeiro que passe visita com eles, né? Sim. Mas era um mundo, assim, adorável, porque você saber que você está ali cuidando e essa pessoa vai sair e vai bem para casa, isso não tem igual. Seus cuidados, exatamente, né? Exatamente. Então, essa é a diferença maior. É questão, assim, de responsabilidade e de programas que você possa aplicar ou não. Então, o enfermeiro, ele acaba abraçando todos mais, tá. E os outros não. Por exemplo, o técnico faz 2 anos, mais ou menos, de curso. O auxiliar, ele completa o colégio e faz 1 ano de especialização em auxiliar de enfermagem, tá. Né? E o enfermeiro são pelo menos 4 anos, mais as especializações e cursos. Entendi. E me diz uma coisa, quanto em média trabalha, assim, quantas horas em média trabalha alguém dessa área? Olha, assim, existem os plantões, né? Que são de 6 horas por dia, que é de segunda a sábado. Aí você tem uma folga na semana. Aí você tem 12 por 36. Em alguns hospitais, eles dão uma folga ou 2 no mês a mais. Ou você trabalha dia sim, dia não. Posso tomar um pouquinho de Claro, porque assim, demais. Não, tá ótimo. Porque a gente vê até assim, o que acaba a população comum, assim, que não está dentro dessa área, acaba vendo até aquelas séries de TV que tem tudo representado. Todo mundo é enfermeiro, né? Todo mundo é enfermeiro, todo mundo vira lá 3 dias. Então, eu queria entender um pouco essa loucura. Como que você trabalha daí sua mente e trabalha também a sua família, né? Porque, na verdade, você sai da sua casa, deixa uma família lá para cuidar da família de outras pessoas, né? Então, isso é um tanto quanto complexo, porque o pessoal batalha muito tempo para a gente ter 30 horas semanais, né? Por conta disso, o que acontece? O profissional de enfermagem, ele acaba tendo vários trabalhos. Então, ele tem um emprego de manhã, um emprego à tarde, um emprego à noite, né? E por isso que as pessoas, parece que toda a culpa de tudo que acontece dentro de um hospital é da área de enfermagem. Por quê? Mas se você parar e analisar,
é o profissional que mais trabalha dentro do hospital, de qualquer lugar. É o profissional que organiza tudo que vai acontecer lá dentro. Sim. Entendeu? Porque os médicos vão, fazem o diagnóstico, acompanham o paciente, mas eles vão embora. Sim. Né? Nós temos o contato com eles a hora que precisarmos, claro. Mas ele não está ali o tempo todo acompanhando. Então, a gente tem que estar ali acompanhando, fazendo as nossas tarefas diárias e mais, acompanhando a família. Né? Porque claro, em vários né? momentos é mais difícil você cuidar da família do que você cuidar do paciente, porque ele tem regras para a gente seguir, né? Ele tem uma prescrição médica que a gente vai seguir, mas a família não. Então, tem muitos pacientes, os mais estáveis, tranquilo, a gente leva, né? A família fica bem, sabe que o paciente está bem, mas quando é um caso grave, por exemplo, eu que trabalhei muito tempo em UTI, então o paciente está desacordado, eles querem informações, né? Eles choram. Eles querem respostas. Eles querem né? um ombro, eles querem entrar fora do horário. E assim, e é muito difícil, como eu te falei, porque é uma profissão que exige muito amor demais. Não é nem hipocrisia isso, claro. sabe? De falar que você não, é realmente você precisa ter amor pelo que você faz. Porque se você for minha paciente, eu tenho que tratar você com todo o amor, porque você está doente. Você já chegou para mim com algum mal-estar. Imagina se eu receber você com uma cara bem feia, tipo, não queria trabalhar hoje. Não, e por exemplo, eu fico doente, fico super carente. Sim. Vai para o hospital, então, mais carente ainda. Se você não tem alguém ali que te acolhe, é muito mais difícil passar por isso. Com certeza. E assim, o que a gente espera que a equipe seja uma equipe coesa, que você tenha todos trabalhando pelo mesmo objetivo. Sim. E eu nunca esqueço isso na faculdade, a gente tinha o professor falava assim, olha, vocês escolheram a área da saúde, então vocês têm que fazer o possível e o impossível para salvar o seu paciente. Entendeu? Vocês conseguem entender o limite das coisas? O possível e o impossível. Porque para isso vocês estão aqui, para isso vocês estão sendo treinados e para isso que vocês escolheram essa profissão. Então, mortes vamos ter, infelizmente, né? Mas a gente tem que tentar tudo até o fim. Às vezes eles falam assim, se você está massageando o paciente, mas passou 20 minutos, passou. Se ele tiver oxigenado e você está lá massageando, nós já chegamos a ficar 2 horas massageando o paciente. E ele voltou. Entendeu? Então, assim, e se a gente tivesse parado? Né? E normalmente, durante a ação de parada, você tem um auxiliar e normalmente a enfermeira acaba sempre junto com o médico, né? Porque sempre existe um código azul, que a gente chama, que é nas emergências. Então, você já tem os profissionais que atendem esse código azul. Justamente por isso, você já tem um profissional treinado. Né? Então, isso é bacana, mas isso na área hospitalar. Né? Porque na área pública, quando você vai dentro de uma casa, a gente não pode fazer qualquer coisa. A gente é limitado a fazer as coisas. Claro. Né? Porque aí, por isso, tem o SAMU, que a gente pede, pelo amor de Deus, e eles vão nos ajudar. Entendi. Né? Como que você conquista a confiança do seu paciente? Então, assim, não é do dia para a noite. Né? Eu tive Posso contar uma história? Claro assim, paciente? que pode. Então, eu tive um paciente pediatra, né? Até nesse meu primeiro trabalho, que ele era muito, sabe, aquele pessoal muito antigo e todo responsável, e ele não queria ninguém para cuidar dele, era só a esposa, né? Eu falei, eu acho que vai ser uma barra, esse daí vai ser uma barra, porque assim, ele tem conhecimento, ele sabe o que está acontecendo com ele, né? E ele tinha um problema, né, nas pernas e o diagnóstico dele estava fechado, ele teria que amputar os 2 membros. Então, você imagina, médico, sabendo que ele tem que fazer isso, diabético, complicado. Falei, vai ser complicado, mas eu vou chegar lá. E comecei a conversar com a esposa dele, era um amor de pessoa, sabe? Eu falava assim, nossa, eu não sei nem como a senhora consegue, porque ele é tão bravo, a gente ficava até com medo. Ele falava, o que você está fazendo aqui no meu quarto? Eu não quero ninguém aqui dentro. E eu fui, todos os dias eu ia, chegava mais perto, não, só vim ver sua pressão, só vim ver a sua temperatura. Aí um dia eu cheguei para aplicar a insulina. Não quero que você aplique a insulina. Eu falei, mas por quê? Eu sou enfermeira. Não, porque só minha esposa aplica insulina. Aí um dia eu falei para ele assim, olha, o senhor me desculpa, mas aqui ela não pode fazer isso. Para isso você tem os profissionais aqui dentro, o senhor tem uma equipe que trabalha para o senhor. O senhor não precisa que ela faça isso. Primeiro porque ela já está mais comovida, porque o senhor está aqui internada, ela está preocupada, né?
olhou para mim, assim, né? Hoje eu vou deixar. Isso depois de uma semana. Entendi. Uma semana eu consegui tocar, assim, se não fosse para ver pressão e temperatura, verificar. Tudo bem, consegui. Fiz a primeira aplicação. Depois eu já conseguia dar o banho nele, com ela. Só não podia entrar mais ninguém. Entendi. Só que o que acontecia? Quando eu não estava lá, eles me chamavam. Por exemplo, hoje era o meu dia de folga. Aí você cria um vínculo tão grande que a pessoa necessita que você esteja lá, porque ele acaba confiando em você. Pessoa de confiança. Né? E eu trabalhava das 7 às 15. E depois? Não, porque eu não quero mais ninguém no meu quarto, não quero ninguém no meu quarto. Foi passando o tempo. E ele decidiu que ele não ia amputar os membros, e realmente o quadro foi piorando, ele acabou indo para a UTI, e nós nos dividíamos. Hoje a gente ou ficávamos na UTI, 5 enfermeiras, porque cada enfermeira ficava com um paciente. Para você ver como o atendimento era de excelência. Sim. Né? Porque enfermeiro é enfermeiro, não menosprezando ninguém, mas você tem aquele olhar diferenciado. Né? Você consegue visualizar se ele está tendo um problema a mais, alguma coisa Sim. assim. É automático. Aí foi para a UTI, ficou alguns dias e, infelizmente, ele faleceu. Né? Ele faleceu, mas realmente porque ele não quis, era o quadro grave. Mas isso durou uns 3 meses. Mas ele confiou em você. Confiou em mim e, assim, eu tinha que ir nas minhas folgas para fazer visita. Entendeu? E isso aconteceu com vários pacientes, não foi só com ele. Mas não é fácil você conquistar um paciente. Principalmente, assim, as mulheres são até mais fáceis. Mas homem doente, o sexo masculino é muito complicado. Como eles dão trabalho? Dão bastante trabalho. Gente, daqui a pouco eu continuo esse papo que tá delicioso aqui com a nossa enfermeira, que tá contando um pouco, assim, dos bastidores, né? Que a gente tem vontade. Olha, tudo que eu queria perguntar para uma enfermeira, a Patrícia vai me responder hoje. Então sim. fica com a gente que daqui a pouco a Análise Direta volta para você. Olá, estamos de volta. Hoje, Análise Direta conversa aqui com a enfermeira Patrícia Martins Ferreira para a gente entender esse papel tão importante que o enfermeiro tem aí na sociedade, dentro de um hospital, às vezes dentro da casa, né, de um paciente. E eu quero retomar a nossa conversa, Patrícia. Você terminou o primeiro bloco falando sobre o homem, que é muito mais difícil, né, de deixar você se aproximar, cuidar. Isso varia também com a idade, eu digo assim, os mais velhos, os idosos, alguém que já está numa terceira idade, eles são os mais difíceis, tem que ter um jogo de cintura diferente, cuidados diferentes ou não? Homem em qualquer idade dá trabalho? Não, se a gente parar e analisar, homem é complicado, tá? Os mais jovens, o que eles têm? Eles têm muita vergonha, né? Eles têm vergonha de ser atendido por uma mulher. Né, principalmente se eles têm um problema de uma doença sexualmente transmissível, né, que tem que fazer uma avaliação. Então, às vezes a gente até faz, mas sempre com alguém junto. Então, o médico faz uma avaliação e nós sempre estamos presentes. Entendi. Né? A gente procura nunca deixar um colega sozinho num atendimento em um consultório fechado. Tem sempre esse cuidado, né? É um cuidado. Os idosos, eles, na verdade, assim, o que você visualiza neles é uma carência muito grande. Porque o que acontece? Hoje, a faixa etária das pessoas ela está se estendendo. A cada ano, você vê pessoas com mais idade e menos jovens. Sim. Então, a nossa população acaba abrangendo o maior número de idosos. Né? Então, vou falar um pouquinho dessa parte pública, que é onde eu tive mais contato com os idosos, porque nós temos vários programas, né? Que cuidam de várias áreas da saúde, né? Então, eu sempre fui muito mais assim responsável por epidemiologia, que é para ver a quantidade de doenças, né? Essas doenças de notificação compulsória, mas eu era voltada para essa parte dos idosos. Então, nós temos todo um trabalho para atingir, para alcançar esse idoso. Então, assim, a gente até pela Organização Mundial da Saúde é considerado nos países em desenvolvimento a pessoa idosa acima dos 60 anos ou mais. Né? E os países já desenvolvidos, 65 anos. Eles já têm uma expectativa de vida maior. Mas no Brasil, agora, isso já aumentou. Então, mais ou menos lá para os anos de 1980, o pessoal atingiu uma faixa etária de 62 a 64 anos. Aí a pessoa falecia, que era até o conhecido. Se aposentou, faleceu. Entendi. Né? Então, a pessoa não tinha como viver essa vida tão esperada, né, depois de tantos anos de trabalho. Hoje não.
Hoje eu tenho idosos com 80 anos, 85, 90, 104 anos. Você não esperava, né, que alcançasse. E assim, e muitos lúcidos. Isso que é o mais importante. Outros, às vezes, mais jovens, com 60 anos ainda, e com vários problemas, né? Então, o idoso, o homem, é assim, você vê um pouco mais de carência, porque muitos moram sozinhos. Então, é uma coisa, assim, bastante chata quando você começa a vivenciar. Eu acho que, assim, dentro da saúde pública, é uma coisa muito complexa isso. Muito a parte da criança, né? Por conta de crianças abandonadas, né? Crianças com violência, né? Então, é uma coisa muito complicada, é uma coisa que abala, assim, a gente, porque está nascendo, acabou de nascer, tem uma vida inteira pela frente e tantos problemas já enfrentados. E o idoso, ao contrário, no momento que ele tem para poder viver melhor, ele muitas vezes é abandonado pela família, né? Sim. E não só na saúde pública, onde as pessoas têm uma condição socioeconômica menor, mas como as pessoas que têm uma condição socioeconômica muito boa. Então, assim, o idoso é um peso. Se ele estiver bem, né, se for um homem que está bem, muitas vezes eles foram lá para passar por testes comigo, então eles têm 60 anos, ótimo, você visualiza que eles respondem tudo, passam pelo teste, muito bem obrigados e moram sozinhos. São mais independentes, mas outros não. Esse pessoal, os idosos, eles têm, assim, a gente tem uma dificuldade de acompanhar, mas quando ele começa a criar esse vínculo com você, depois de várias entrevistas que ele passa com você, os atendimentos, né? Ele acaba considerando você como um membro da família, porque ele acaba se sentindo tão abandonado que ele acaba indo no posto de saúde só para ver as pessoas e conversar. E falar um bom dia, né? Não só os homens, eles dão mais trabalho, mas as mulheres também. Também, né? Infelizmente, né? E a gente tem o conhecido claro. Estatuto do Idoso, né? E assim, a gente tem que pedir para as pessoas, né, que elas têm que usar esse estatuto, né? Porque é uma proteção para eles. Você imagina uma pessoa de 90 anos morando sozinha, cheia de problemas de saúde, e aí você vai fazer uma visita e encontra ela lá sozinha. Usuária de insulina, usuária de medicamentos para depressão, não sabe ler e não sabe escrever. Como que você pensa? Como que você, Renata, pensaria? Vou passar o dia inteiro com ele. Hoje não saio mais daqui, vou cuidar dele. Vou cuidar para sempre. É desumano. É desumano, né? Você não consegue imaginar você fazendo isso com um pai ou uma mãe. Não. E muitas pessoas fazem, infelizmente. Esquecem, né? Tudo que os pais fizeram, criaram, pagaram. Normalmente, eles ficam perto quando é algum paciente, mesmo passando pelo posto de saúde, mas um idoso que tinha condições. Então, ele tem imóveis, ele tem várias coisas. Eu vou na história de novo. Eu tinha um casal, né? Ele estava com 82 anos e ela com 80. E eles iam todos os dias no posto para verificar pressão e tudo. Um dia o marido, né, o esposo, e muito bonzinhos, sabe, aquelas pessoas assim, doces, nunca reclamavam de nada, sempre, sabe, traziam uma balinha para adoçar a boca. Um dia ele chegou lá todo cianótico. Cianose é aquela boquinha roxa, né, os dedinhos roxos, né, para quem não conhece. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí ela falou, filha, ela é portuguesa, então eu falava com aquela... Olha, ele passou mal, dá 3 dias passando mal, e eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, eu sei, vamos mandar para o hospital. Aí ele falou, não, Patrícia, por que eu tenho que ir para o hospital? Eu falei, porque o senhor não está bem. Como que o senhor pode? Ele já estava com os dedos cianóticos até da metade da mão até as extremidades. Nossa. Pés, mãos e boca, lábios. Eu falei, vai para o hospital. Ele ficou 3 dias lá e faleceu. E ele era um paciente, assim, eu já tratava dele há 5 anos no posto. Então, você imagina como fica a gente. Como que fica um profissional que cuida dessas pessoas? É como eu falei para você, no hospital, eles passam muito rápido. Então, eles vão lá, fazem uma cirurgia, ficam 3, 4 dias e vão embora. Tem muita troca também, né? Agora, você imagina 5 anos você vendo a pessoa de segunda a sexta-feira.
como que você lida com isso? Você faz alguma terapia? Porque eu tenho um membro da família que ela foi trabalhar nessa área pública, só que ela não aguentou, ela não tinha emocional. Então ela chorava muito, ela ficava muito debilitada, então ela não conseguia ajudar o próximo. Então ela saiu dessa área. Então, eu acho que é assim, você não pode perder essa sua sensibilidade, porque senão você faz tudo mecânico, né? Então, eu ponho esse copo, eu tiro esse copo, não, são pessoas como nós, né? Então, se você não tiver esse sentimento, tudo fica mais difícil. Então, assim, eu continuo durante esses 30 anos de profissão chorando quando eu perco um paciente. Eu choro se eu vejo, às vezes ele está lá e eu estou assim desesperada, pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ai, a ambulância não chega, às vezes eu choro lá mesmo. E não tenho vergonha. Todo mundo fala, ai, você ainda não se acostumou com isso? Não, e você também acha que isso não interfere na relação, assim? Não. Digo, assim, até nessa sua questão, você tá ali, vai chorar junto com o paciente, sim, vai ajudar, vai fazer o seu melhor. Você acha que não interfere nesse cuidado? Não, eu Tem acho gente que assim, pede muito para ter esse distanciamento. Se eu fosse diferente, se eu tivesse esse distanciamento, talvez eu não seria a profissional que eu sou. Assim, de tantos pacientes, eu falei assim, que eu nunca parei para analisar e pensar quantos pacientes eu já atendi na minha vida. Nossa, são milhares, entendeu? E assim, e é o jeito que você tem, quando você se aproxima dele, que você tem todo esse lado emocional, é que você consegue trabalhar melhor, porque ele é como se fosse um dos seus, entendeu? Então você fala assim, não, mas eu não posso deixar. Não, a hora que ele chegou, eu falei, não, você vai para o hospital. Não, mas eu não tenho nada. Eu falei, como o senhor não tem nada? Eu mostrei a mãozinha para ele, olha como o senhor está. O senhor está com falta de oxigenação. Aí coloca o oxímetro, que é para ver a saturação do oxigênio, estava muito baixa. Se ela não tivesse levado ele aquele dia, ele teria morrido em casa. Aí eu fiquei triste, chateada. Quando ela veio falar que ele faleceu, eu chorei com ela, tudo. Aí ela falou assim, olha filha, eu tenho muito a agradecer a você. Essa é a parte que, acho que é assim, tudo bem, nós temos um salário para trabalhar? Temos, todo mundo tem. Sim. Mas essa é a parte mais gratificante de quem escolheu essa profissão por amor. Né? Se você escolheu uma profissão, não, eu sei que essa daí eu não vou ficar sem receber, é uma profissão que dá dinheiro porque todo mundo tem que ter alguém para cuidar. Mas aí você não é um profissional, né? completo. Né? Mas tem que ser assim. Eu, aliás, por muito brigar por isso, por ter esse jeito, que às vezes você acaba se prejudicando. Porque as pessoas acham que você tem que separar. E não é. O sentimento tem que estar ali, você tem que ser você. Entendeu? Se eu escolhi a minha profissão por amor, eu vou levar essa profissão do jeito que eu sempre fui. Eu concordo plenamente que a gente não tem que perder a humanidade no que a gente não faz. Não tem. Aliás, você tem que pôr muito mais. Porque se fosse um parente meu, e se é o meu pai ou minha mãe que está lá sendo cuidado? Você vai querer o melhor para eles. Exato. Então, para os outros pais das outras pessoas, eu também quero o melhor. Me diz uma coisa, Patrícia, essa questão do serviço público, quem escolheu quem aí? A vida foi te levando para essa área do serviço público, você escolheu, qual que são as maiores diferenças ou os desafios, se são diferentes entre uma entidade privada e a entidade pública? Então, quando eu iniciei a minha carreira profissional, eu comecei na área hospitalar. Eu sempre achei que eu não ia me dar bem na saúde pública, né? Eu gostava daquele atendimento, aquela coisa mais ligeira, né? Aquela coisa de estar junto, né? Mas porque assim, quando você faz estágio, é pouco tempo. Então você não tem aquele aprofundamento. Então você acaba sempre indo mais para a área hospitalar, porque você vai ver várias... por exemplo, você vai ter que trabalhar no hospital, você vai ter que trabalhar na maternidade, no pronto-socorro, na UTI. Quando você vai para a saúde pública, é um tempinho pequeno. Então você não tem esse conhecimento. Essa vivência, né? Essa vivência, né? Aí eu trabalhei tanto tempo em hospital, falei assim, não, acho que eu vou agora para o outro lado, né? Aí fiz prova no hospital, passei, né? E fui trabalhar numa comunidade, né? No meio de uma comunidade, com centenas de casas em volta, né? E o posto ali como referência. Sim. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, muito espantada, né? Porque eu falei, meu Deus, eu trabalhava em hospital de primeira linha. Então, você imagina, eu pedia as coisas no computador, ligava meu tubo pneumático que trazia a medicação da farmácia e eu dava para os meus pacientes. Ali não, ali você tinha que subir morro, você tinha que entrar em viela, você tinha que fazer tudo.
Até no meio do tiroteio você acaba passando, Entendi. né? Só que eu aprendi uma coisa, ali você tem que ser muito mais humana ainda, porque eles são muito carentes. A maior parte é muito carente. Eles precisam ainda mais, né? De você. Precisam. Eu vou te dar um exemplo assim, eu tinha uma casa de uma paciente minha, ela tinha 10 filhos. 9º, o 10º era o bebezinho que eu fui fazer visita de puerpério e fui lá, cheguei, a casa era no final do corredor assim, e você tinha que abaixar para entrar. Era a portinha pequena assim, você tinha que se abaixar e entrar. As 10 pessoas viviam nesse lugar. Era um cômodo que tinha o banheiro, a cozinha e um quarto. 10 pessoas, mais o pai e a mãe moravam lá. 12 pessoas. Sim. E mais um gatinho. Faz parte da 13, Faz vamos contar parte, 13. né? Piso de terra. Então, você imagina, o que você pensa? Quando chove, a água tendência a descer. Então, quando descia, inundava a casa dela. Quando eu cheguei lá, foi uma das primeiras visitas que eu fiz. Eu falei assim, meu Deus, como uma pessoa consegue viver assim? E como ninguém vê isso? Como que a saúde pode aceitar isso? Né? Ou como tudo, né? Tudo que a gente vivencia pode aceitar aquilo. Eu falava assim, gente, não pode. A gente tem que brigar, a gente tem que lutar, tem que participar do conselho gestor, você tem que tentar de alguma forma. Não importa se você fizer um serviço de formiguinha, mas alguma coisa tem que ser feita. Então a gente conversava com o pessoal e via se conseguia uma casa melhor para ela. E como que você pode viver na inundação? Aí era rato, né? Aí o bebezinho dormia num caixote. Então assim, você fala, meu Deus. Mas aí eu descobri que era ali que eu devia ficar. Porque num hospital de 5 estrelas, eu tenho tudo na mão. Ali que está o grande desafio. Ali é o desafio. Tanto que quando eu fui contratada por essa empresa, eu falei assim, não, eu gostaria de aceitar pelo desafio. Eu falei para ela, não tenho experiência com saúde pública. Mas o desafio faz com que você se torne cada vez melhor. Há quanto tempo você está no serviço público? 12 anos. 12 anos. Eu estava olhando, claro, né? Você tem um currículo maravilhoso, né? Você até comentou, né, que você é formada pela Escola Paulista de Enfermagem aqui nos bastidores para mim e Escola Paulista de Medicina. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrija. Não. Vinculada também à Universidade Federal de São Carlos, né? Escola Isso. Paulista de Medicina. Você fez extensão universitária em quê? Eu fiz uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. Isso te ajudou quando você foi para o serviço público? Bastante. Eu gosto muito da saúde mental. Essa parte é de saúde mental. Tá. Eu gosto muito porque, na verdade, a saúde mental ela está em tudo. Claro. Né? Ela está, às vezes, até a mente que provoca as doenças, exatamente, né? O cérebro ele é muito potente. E você imagina uma pessoa que vivencia uma vida dessa, com 10 filhos, sem poder aquisitivo nenhum, vivendo naquela casa que está sempre cheia de água. Não é fácil. Não é fácil, né? E vários cursos, sim, né? Sim. Fiz outros, fiz uma parte de saúde mental também, de saúde pública, né? E curso de desenvolvimento infantil. Porque é o que eu falei para você, o enfermeiro, ele abrange várias áreas. Então, você pode complementar a sua universidade com várias áreas. Porque aí sim, quando você está na saúde pública, você pode atender tudo. Porque lá no serviço público, pelo Ministério da Saúde, nós podemos atender os pacientes e fazer consulta. No hospital, não. Lá você dá o atendimento normal, faz medicação. Sim, claro. Tudo. Só que no serviço público é diferente. Você tem uma vivência maior. Você tem um médico que vai diagnosticar, vai te acompanhar, mas você tem uma equipe. Então, você tem um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem, uma equipe de 5, 6 ACS, depende de como for a sua área de abrangência. E eu até comentei agora do seu... Quero finalizar esse bloco bem bacana também, olhando também seu currículo nessa questão que você também trabalhou, né, nos hospitais pós-cirurgia, pré-cirúrgico também. Você falou sobre essa questão epidemiológica, né, que você gosta, saúde da mulher, saúde do idoso, desenvolvimento infantil, saúde ocular. Eu quero voltar nessa história dessa casa, que daqui a pouco a gente vai ver o desfecho. Eu quero saber o que aconteceu, se você conseguiu ou não. Mas, para finalizar esse bloco, eu gostaria de saber, você que tem tanto embasamento, tanto conhecimento,
O que está faltando na saúde pública aqui do Brasil? O que está faltando na saúde pública do Brasil são os nossos governantes pararem e analisarem, né? Por que a gente tira tanto da saúde para colocar em outros programas? Saúde, educação e segurança, você não pode tirar, você tem que acrescentar. Porque hoje a gente vê muita gente morrendo numa fila de hospital porque você não tem especialistas, porque eles não têm respaldo para atender os pacientes, porque não tem segurança nos hospitais. Não tem segurança no posto de saúde. Vários amigos meus foram sequestrados. Nossa, para poder cuidar daí, né? Isso não acontece só em filme. Não, isso é a realidade. Por isso que eu falei para você, quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, esse é o outro mundo que eu nunca vivi. E eu preciso conhecer esse mundo, porque senão também eu não vou ser uma enfermeira completa. Gente, daqui a pouco a gente volta para ouvir outras histórias aqui da nossa querida enfermeira Patrícia. Acompanhe conosco. E na volta, quero saber tudo sobre aquela casa. A nossa casinha. Esse trabalho de formiguinha aí que tem que ser feito e essa humanidade que tem que ser mantida, né, pessoal? Daqui a pouco a análise direta volta para você. Olá pessoal, o Jornalise Direta está conversando com a enfermeira Patrícia Martins Ferreira e a gente está conhecendo um pouco mais desses bastidores da área da saúde e da área da enfermagem. Patrícia, como prometido, me conta o seu progresso ali, passinho de formiga, dessa casa que você entrou. Então, essa casa, infelizmente assim, o pessoal, sempre você tem que ter uma verba, né? E isso a gente não tem. Sim. Né? Infelizmente, durante tudo que a gente tenta fazer, existe uma coisa que se chama dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Então, eles não tinham condições. Então, o que o proprietário dessas várias casinhas fez? Ele fez um desvio para a água. Então, a casa dela não enchia mais. Né? Aí o pessoal mesmo, os vizinhos ajudaram e eles pavimentaram o piso, né? Conseguiram algumas cortinas, dividiram a casa, fizeram... Tudo de forma colaborativa. Tudo de forma colaborativa. Fizeram paredinha no banheiro, para deixar assim, mesmo que era um lugar muito pequeno, né? Conseguia pelo menos ter um pouquinho de privacidade. Claro. Né? Para você ir no banheiro, para você ficar ali na cozinha. E o que mais a gente se preocupava e que a gente não conseguiu resolver era o botijão de gás, que ele ficava dentro daquele quadrado. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu isso, porque você teria que fazer, tipo um puxadinho, como eles chamam, né? Fazer um pouquinho maior. Só que o que acontecia? Por trás da casa dela tinha um córrego. Então, aí você depende do todo. Aí tem que ser a prefeitura, canalizar esse córrego, né? Aí depois, perto de quando eu estava saindo dessa unidade, eles começaram a fazer isso. Então, eu acredito que deva ter melhorado lá para muitas pessoas. Mas são, assim, N histórias... Eu acho que você o óbvio ficaria... tem que ser dito, né? Às vezes a gente entra e fala, mas como que ninguém percebe? Tem que apontar, tem que falar, porque infelizmente tem que ser assim. E tem conselho. Quando as pessoas falam sobre o SUS, né? Ah, mas o SUS não funciona, o SUS não funciona. Mas por que o SUS não funciona? Quando você tem um governante, ele acaba de entrar, ele tira 17% da verba da saúde de cara. Como você pensa? Poxa, a gente já vai começar, já estava difícil. Agora, entrou então... e tira 17%, como é que a gente vai ajudar? Aí fica sem medicamento, fica sem muitas coisas. Isso que a gente tem que batalhar. A gente se sente impotente. Sente, totalmente impotente. E me diz uma coisa, além dessa área pública, que você já trabalha aí durante 12 anos nesses programas aí, governamentais, primeiro eu quero te fazer uma pergunta e depois, na sequência, eu quero falar disso. Tem diferença entre o enfermeiro e aquele tal do cuidador? Sim. Que vai lá na casa das pessoas? Na verdade, assim, o cuidador, ele pode ser qualquer pessoa, tá? O cuidador pode ser alguém da família. Alguém com boa vontade. Alguém com boa vontade, um amigo. Pode ser, porque, assim, tem os cursos de cuidadores, né? Mas ele, na verdade, ele não precisa ser um profissional da enfermagem. Entendi. Claro que se ele for um profissional da enfermagem, melhor, porque melhor ele vai ainda. ter mais embasamento. Mas o que a gente faz? Quando a gente tem os cuidadores, a gente acaba também conversando com eles, né? Principalmente se for familiar. Se o familiar for o cuidador, o que acontece? Eles também adoecem no meio do cuidado. Claro. Então, às vezes, você precisa dar mais atenção para o cuidador se você pensar, por exemplo, um paciente acamado.
paciente que você tem que ficar virando de decúbito para ele não formar aquelas feridas, as escaras, né, que a gente conhece. E aí o paciente o cuidador começa a se sentir inútil, porque ele vê que não consegue resolver. Então a gente vai lá, ensina a fazer o curativo. Isso funciona como uma consultoria, é isso? Isso funciona como uma consultoria. Claro que assim, para quem faz consultoria nas residências, sem ser pelo trabalho, né? E tem a consultoria que você faz como enfermeiro de saúde pública. Você vai na casa e orienta. É a mesma coisa que eu faço para uma pessoa que não tem condições, que é pela saúde pública, como alguém que também precise, alguém que me contrate para eu fazer uma consultoria na casa. E isso é muito comum? Olha, muitas pessoas precisam, muitas pessoas assim acabam tendo os pacientes em casa com fraturas de fêmur, porque o idoso ele é muito frágil, né? Ele, com o passar do tempo, ele tem muita osteoporose, né? Acaba perdendo, né? Que a osteoporose é a perda da massa do osso, né? Então o osso fica frágil. Qualquer queda, quebra o quadril, quebra uma perna. Aí eles falam, mas por que quebrou? Você vai na casa cheio de tapete, né? Aí as mesas não são arredondadas, tudo pontiaguda. Os móveis têm que estar no alcance do idoso. Porque o que eles fazem? Eles sobem essas escadinhas de 2 degraus. Sim. Aí o que acontece? A escada escorrega, ele está sozinho, cai. Fratura clavícula, fratura braço. Então, às vezes, assim, em 30 minutos você consegue falar para eles aquela casa segura. Eles podem até contratar já uma pessoa que vá trabalhar, que vai ser a pessoa que vai instalar, porque você tem que ter aquelas barras de metal, né? Aquelas barras de material. Aí depende do que eles vão querer, de ferro, de qualquer material. Tanto assim no banho, forte, né? Ou ao redor da casa, né? O sapato tem que ser com aquela a parte de baixo sempre antiderrapante, né? A ponta não tem que ser bico fino, sempre arredondado ou quadrado, né? Porque muitos são diabéticos, né? Muitos têm problemas vasculares, para né? não apertar ali, isso, e para poder caminhar também com mais facilidade, né? Se você tem tapete, a pessoa, não, mas eu quero ter tapete. Então tem fitas especiais que você coloca, você prende nas pontas, não faz dobra. Ai, olha só que interessante. Né? Um móvel, você tem um armário, aí tudo está em cima, não pode. Entendeu? E como que funciona no caso? Você tem uma empresa de consultoria, você tem uma equipe ou não? É você que está lá disponível para isso? A pessoa vai, te procura, te contrata? Na verdade, assim, o mais importante é você ter uma pessoa que está acostumada com isso, né? Aí eles contratam alguém para fazer esse serviço. Você pode até supervisionar, entendeu? Na verdade, por enquanto eu estou sozinha. Mas assim, eu até acho melhor. Porque, assim, muitas pessoas gostam e cada enfermeiro gosta de ter a sua atuação. Sim, né? sim. Então, assim, aí eu já tenho um programa e eu faço isso. E muitas vezes eles me chamam para fazer as palestras aí na própria comunidade, na região. Aí a gente deixa o telefone e tudo e o pessoal entra em contato. Quando você fala eles chamam, de quem você está falando? As pessoas que moram porque assim, eu faço... Os próprios moradores. Vamos dizer, tem um centro de convivência. Eu vou fazer uma palestra nesse centro de convivência. Ou numa empresa, né? Então, de lá, eles passam o telefone, né? Porque a pessoa um parente estava lá na empresa, ou né, um conhecido, olha, tem uma enfermeira que faz esse papel, né? Por que a gente não chama para vir ver essa casa? E como que você entrou nesse mundo das palestras? Foi sem querer? Você foi preparando um material por causa, claro, reuniu todo o seu conhecimento e achou que era necessário? Como que você entrou? Olha, assim, palestras a gente faz, assim, sempre, mesmo dentro da área hospitalar ou da área de saúde pública, né? Mas, assim, eu tenho uma amiga muito especial, né? Que, assim, ela gosta muito do meu trabalho e ela me incentivou. Né? Ela falou assim, não, vamos ampliar esse seu leque, né? Porque você tem tanto conhecimento, é bom dividir com as pessoas, né? Que precisam. Né? Então, você consegue fazer mais coisas, às vezes, dando uma palestra, que é de prevenção, do que o que você depois pode fazer. Depois que já aconteceu o acidente, né? Muito melhor prevenir do que remejar, como o pessoal fala, né? Olha, você é aquela profissional multi, né? É enfermeira, daí palestrante, aí é consultora. O que a gente puder fazer para ajudar, a gente
Tá certíssima. Me diz uma coisa, e a sua palestra, você aborda tudo que você já sabe, tudo que você vivenciou, você também conta as histórias, que isso eu acho muito interessante. Então, na verdade, as pessoas pedem mais assim, por exemplo, uma empresa que é sobre saúde da mulher, ou saúde do trabalhador, tá, né? Então, aí depende do qual é a finalidade dessa palestra em cada ambiente que você vai, né? Agora, assim, o meu forte mais são os idosos, né? Essa parte de idosos, de saúde mental. Esse que eu trabalho mais, essa parte dos idosos, que eu acho que é o que mais vai pegar para o mundo agora. Para o mundo, né? Porque a idade está chegando para todo mundo e ela está se ampliando, né? E você, quer parar por aí ou você tem planos aí para o futuro, para aumentar ainda mais essa gama de oportunidades? Tenho planos e quando a gente puder, a gente divulga. Ah, então tá, ó, já fez aqui um segredinho, já deixa a gente, né, na curiosidade. E me diz então uma coisa, para a gente te contratar, tem as pessoas que a gente... por exemplo, tem alguém em casa que cuida da gente, que precisa ser cuidado, tudo. Como faz para te contratar, ou as empresas também, para você dar essas palestras? Aí falam com a minha assessora. Eu tenho uma assessora que me acompanha. Tá chique. Eu tenho que ter uma pessoa que eu confie. Então me diz, mas posso divulgar esse telefone aqui que eu tenho? Pode divulgar. É só através desse telefone ou você tem uma rede social, algum site, alguma nós estamos coisa? montando ainda, mas por enquanto sempre, todo mundo que quer falar, que quer me conhecer, que quer me chamar, chama pela minha assessora. Como que chama a sua assessora? É a Cláudia. Então, a Cláudia, e olha só, quem quiser então ter aí todos os serviços de consultoria, os serviços também de palestrante, né? Numa enfermeira que você pode confiar com essa humanidade que falta muito nas pessoas, né? O ser humano deu errado aí. Liga então para a Cláudia, fale com ela, o 0 operadora 11 4114 2955. Se você está em outro país, pode também, é só colocar o 055 na frente, tá bom? Desculpa, já tô ligando para a Cláudia agora. Vou ligar agora para a Cláudia já para dar uma geral ali no meu apartamento, tudo. Patrícia, foi demais o nosso papo. Obrigada. Foi super elucidador, assim. Muito obrigada por você compartilhar um pouco desses bastidores, um pouco dessa sua experiência e das suas histórias. Só tenho a te agradecer aqui. Imagina, obrigada a todos e uma boa tarde. Tá bom. Volta com a gente, né? Quando tiver essas novidades, vai poder contar. Com certeza. Perfeito. Pessoal, tive um bate-papo assim surpreendente, maravilhoso. Tenho certeza que essa nossa enfermeira já é nossa, né, gente? A Patrícia Martins Ferreira pôde aí tirar as dúvidas e humanizar cada um que está aí em casa e desvendar um pouquinho desse mundo pra gente, né? Então a gente precisa disso. Para você que gosta do nosso programa Análise Direta, é super simples de você acompanhar todos os nossos temas. Lá no YouTube nós estamos lá, Programa Análise Direta, no Facebook também .com/análise direta, e você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 0 operadora 11 99224 7760. Se você está em outro país, coloca o 55 na frente. No WhatsApp você também pode comentar: olha, eu queria que a Patrícia voltasse e falasse de tal coisa. Você falou essa questão até da saúde mental, queria que a Patrícia voltasse e falasse um pouco mais sobre tema tal. Pode mandar pra gente e a gente convida a Patrícia aqui de volta, viu? A gente vai ficar muito feliz. O programa Análise Direta hoje fica por aqui. Te vejo no próximo. Até mais.